Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e esse é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pela editora FEB. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, como está sendo aí a sua experiência com o livro. Deixe também se tiver alguma dúvida. Temos também deixando aqui o link do grupo no WhatsApp do estudo do livro. Lá estamos compartilhando algumas informações extras, se vocês quiserem participar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que tem o título de Aniceto. Na semana passada iniciamos o livro com a introdução e o capítulo 1, trazendo algumas questões também do livro Nosso Lar, porque o livro Os Mensageiros foi muito perto do livro Nosso Lar, então a história tem uma costura ali no final. Então a gente teve que trazer algumas percepções do livro. Mas eu recomendo a você, se você ainda não conhecer o livro Nosso Lar, a ouvir a radionovela, a assistir o filme e a ler o livro também, que ajuda nos conhecimentos espirituais e também a ter a base aqui do livro Os Mensageiros. No último capítulo, a gente falava de André Luiz, que já tinha trabalhado ali por volta de 1 ano nas câmaras de retificação, aonde os espíritos chegam do umbral, os espíritos que estão ainda numa condição espiritual inferior, e eles ficam ali algumas semanas ou meses recebendo o auxílio magnético, recebendo um apoio também psicológico, médico da equipe espiritual. André Luiz estava trabalhando ali muito tempo com Narcisa, com auxílio de Tobias também. Tobias aparece bastante ali no livro Nosso Lar, aparece também agora no livro Os Mensageiros. E agora a gente vai se despedir um pouco de Narcisa. Narcisa aparece só um pouco nesses 3 primeiros capítulos. Logo, ela dá as orientações ali para André Luiz, que ele deveria voar, que ele deveria procurar novos trabalhos. Ela teria que reencarnar muito breve e pretendia continuar ali nas câmaras, ajudando os irmãos, porque ali ela iria conseguir bônus horas suficiente para ajudar a família dela no plano físico, numa nova encarnação. Falamos também um pouquinho do bônus horas, ou horas bônus, depende aí, muitas pessoas falam. É como se fosse um dinheiro, entre aspas, no plano espiritual, claro que de maneira diferenciada. Na época que André Luiz psicografou esse livro, meus irmãos, não existia o dinheiro digital como existe hoje no plano físico. Hoje a maioria do nosso dinheiro é digital. Nós não precisamos ter a moeda física, o papel. Isso vem acontecendo há alguns poucos anos e cresceu muito nos últimos anos. Mas na época de André Luiz, que ele psicografou esse livro, isso não passava na nossa mente. Em 1944, o dinheiro era extremamente vivo aqui para nós, em papel, em moeda. Então ali naquele momento, ele fala um pouco desse bônus hora, que seria um dinheiro, entre aspas, digital ali no plano espiritual. Eu estou trazendo esse tema do dinheiro porque, para André Luiz ir para o Ministério da Comunicação, que é um novo ministério que ele vai trabalhar, Tobias avaliou se ele tinha bônus hora suficiente para mudar de setor na colônia. E aí, quando Tobias faz essa avaliação, ele fala: André, você tem bônus hora suficiente. Você trabalhou bastante, além de ter o conhecimento e a boa vontade, então pode ir. Voltando ao livro Nosso Lar, como eu falei no início aqui do estudo, a gente não pode deixar de falar isso. Lembra no livro Nosso Lar, quando André Luiz está junto com uma irmã e eles vão pedir ao ministro Clarencio uma ajuda para aonde eles vão trabalhar? E entra os dois. Se eu não me engano, é a senhora Idalina e André Luiz. A senhora Idalina, se eu não me engano, tá, pessoal? Posso estar errado com o nome dela, mas eu acho que é Idalina mesmo. Ela não trabalhava. Ela ficava só nos campos de repouso. E aí o ministro fala com ela: olha, minha irmã, infelizmente, a colônia tem te servido de todas as formas. Você tem utilizado todos os setores, mas na hora de retribuir algo para a colônia,
você fica nos campos de repouso. Infelizmente, quem não trabalha não consegue vantagens aqui no plano espiritual. Você pode até vivenciar a sua ociosidade na Terra, mas no plano espiritual precisamos trabalhar. Porque o trabalho no plano espiritual é conhecimento, é atividade de aprendizado para todos nós e para os espíritos ali. E André Luiz, além de ter trabalhado incansavelmente, depois dessa reunião ele consegue o trabalho, ele se dispõe ali a fazer qualquer tipo de trabalho, ele recebe até uma lição ali do ministro Clarencio, mas ele vai, trabalha mais de um ano, ganha a honra de ser cidadão de nosso lar e ele também trabalha com a família dele. No primeiro capítulo ele fala que ele fica um tempo ajudando a família, indo 2 vezes, 3 vezes por mês, ajudando, intuindo, organizando. E a gente encerra um ciclo aqui também, porque nos próximos livros do nosso lar, a gente não vai ter muito mais notícias da família de André Luiz. André Luiz encerra um pouco esse ciclo familiar. E esse primeiro capítulo, indo para o segundo, ele fala um pouco disso. Encerrei o meu ciclo, deixei a minha família aos cuidados de Deus. Essa grande estrutura de libertar-se da família, da última família terrena, André Luiz pontua muito. Muito provavelmente essa é uma das nossas grandes dificuldades. Lembrando no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala que a reencarnação não rompe os laços espirituais, os laços de amor, de espírito para espírito, são eternos. Porém, vivenciamos etapas. E às vezes, estando no plano espiritual, os nossos familiares aqui, não vamos poder ser muito útil, dependendo da condição, e nós, uma vez no plano espiritual, precisamos seguir. Assim também são os nossos amigos e parentes que vão antes de nós. Eles precisam seguir. É muito egoísmo, às vezes eu ouço as pessoas falar, não, fulano tem que me esperar no plano espiritual. E às vezes a pessoa já desencarnou há 3 décadas. Ora, pessoal, 30 anos, 40 anos, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que continuar estudando, reencarnar, evoluir. Não vamos desejar que o outro paralise, vamos desejar que nós reencontremos essa pessoa, seja na condição que ela estiver, mas que ela continue trabalhando e vivenciando. Foi assim com o André Luiz. Tobias vai lá, já entrando aí no capítulo 2 de Aniceto, Tobias vai vê as horas bônus dele e fala, olha meu irmão, você tem horas suficientes, mas a gente precisa da autorização de Aniceto. Aniceto é uma personagem que vai entrar aqui agora, um espírito, um mentor, que é muito importante na coleção também dos livros de André Luiz, e nesse livro em especial ele vai ter aí uma participação bem bacana. Aniceto era um trabalhador ali da comunicação. Tobias vai dizer aqui, Aniceto é um respeitável companheiro. Ele trabalhou na regeneração há algum tempo, em seguida se devotou às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje ele é um instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre. Então ele iria conversar com o ministro Genésio primeiro, que é o ministro da comunicação, e após a autorização dele, iria conversar com Aniceto, que era o diretor, porque o Ministério da Comunicação, meus irmãos, é muito grande. Então tem o ministro, tem os seus diretores. Aniceto é como se fosse um diretor, um mentor ali. Bom, novo setor de luta, ele fala aqui, desdobrar-se-ia na minha alma, não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosa por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? André Luiz ali estava um pouco ansioso e animado, obviamente, com esse trabalho. Uma grande pontuação nesse capítulo, meus irmãos, é que quando Tobias vai perguntar ao ministro e ele autoriza, eles vão até a residência de Aniceto.
Eu acho muito interessante, porque se ouve falar em plano espiritual, a gente já imagina uma colônia espiritual ou umbral. E o Aniceto, ele mora longe das colônias espirituais. Ele mora como se fosse numa chácara, no plano espiritual. E muito provavelmente ele conseguiu essa casa ou essa chácara por méritos de trabalho ali no plano espiritual, por ser um espírito consciente de quem ele é, por ter uma capacidade mental, e ele vai ali e mora fora do nosso lar, mas com vinculações ao nosso lar, mais distante da colônia. Lembrando que no nosso lar tem os bairros, as casas ali onde os espíritos podem morar. Aniceto residia longe. André Luiz fala que teve que sair da colônia para ir. Tá escrito lá assim, olha: à noite eu fui procurado por Tobias, muito generoso, trazendo-me a confortadora autorização do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Ele iria me levar à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionado, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. A partir daquele momento, um laço espiritual ligou-se os dois. Aniceto, ao contrário de Tobias, olha só, não se consorciara em nosso lar, não morava em nosso lar. Não morava em nosso lar, vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso roseiral. Olha que legal. Olha, pessoal, a elevação de Aniceto, hein? Um homem para ter discípulos na terra. Então, provavelmente foi um homem aí, trabalhador do bem, consciente, e angariou isso. Muitas pessoas ficam preocupadas, aonde eu vou morar no plano espiritual? Depende da nossa evolução. É claro que num primeiro momento, nos primeiros meses ou anos, a gente vai precisar ficar numa colônia, até mesmo porque nós estamos saindo de um setor aqui do planeta Terra. Muito provavelmente vamos chegar até o plano espiritual, vamos encontrar ali alguém que nos acolha, e depois sim, dependendo das nossas percepções, a gente pode conseguir. Tanto que o André Luiz, ele começa a morar na casa de Lísias, quem lembra? Da casa da mãe de Lísias, logo depois a mãe de Lísias reencarna, ele continua lá, e depois, mais pra frente, a gente vai ver que André Luiz conquista também a sua própria casa. Então é muito interessante. Bom, um outro ponto muito importante que eu gosto de ressaltar no capítulo 2 é que André Luiz fala da sua reencarnação próxima. Olha que interessante. Hoje, no ano de 2022, eu vejo vários médiuns psicografando com André Luiz. E aí, será que é André Luiz? Porque André Luiz deixa claro aqui no capítulo 2 que ele iria reencarnar. Chico também fala que André Luiz, por volta dos anos ali de 98, 99, reencarnaria. Como pode, então, espíritos estarem psicografando, assinando André Luiz? Bom, pessoal, vou ler aqui primeiro o que ele fala. Ele vai dizer que, olha, novo setor de luta estava desdobrando-se na minha alma. Aí ele fala assim, olha, lá no finalzinho da primeira página do capítulo 2. Além disso, estou certo da minha volta à carne. Em futuro não muito distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então a gente tem que ter bom senso agora quando a gente pega um livro de André Luiz, a não ser que ele teve uma encarnação muito rápida depois que Chico foi para o plano espiritual. Chico volta para o plano espiritual tem 2 décadas, e André Luiz aí continuou psicografando com alguns médiuns. Então a gente tem que ter cuidado, pessoal, porque pode não ser André Luiz, ou pode ser, aí a gente também vai defender alguns médiuns aqui, dependendo, pode ser que André Luiz deixou alguma comunicação e uma equipe espiritual assume. Quando são espíritos muito conhecidos assim, como Emmanuel, Bezerra, Joana de Ângeles, esses espíritos que tem muitas pessoas que conhecem, quando esses espíritos reencarnam,
fica uma equipe espiritual responsável pelo nome do espírito. Porque vamos imaginar, suponhamos que uma pessoa está conhecendo hoje André Luiz pelos livros, e ela tem a ideia assim, nossa, eu vou orar para André Luiz, já que ele é médico espiritual, para ele me ajudar. Ah, André Luiz, me ajuda, eu estou com dor, estou precisando da sua ajuda. Quem recebe essa oração? Em primeiro lugar, a gente sabe que toda prece é Deus que recebe. Mas essa equipe vinculada ao nome André Luiz ajuda através de André Luiz, porque se ele tiver encarnado, tem uma equipe espiritual. Então, suponhamos que você vá num centro espírita e a pessoa fala assim, ah, aqui trabalha André Luiz. Pode ser que seja a equipe do André Luiz. Então, a gente tem que ter bom senso para olhar isso também. Essa informação, quem dá é André Luiz. Ele falou da sua encarnação, muito provavelmente foi ali logo após o término do trabalho dele, porque ele ainda tinha vinculações aqui. Então, ou uma outra questão pode ser um outro espírito com o nome de André Luiz. Aí a gente também tem que avaliar também tudo isso minuciosamente aí para a gente não perder o bom senso. Kardec nos chamava muito ao bom senso. Bom, eles chegam lá, André Luiz e Tobias, na casa de Aniceto, e Aniceto, muito afável, muito gentil, recebe eles com muita alegria, muita gentileza. Bom, aí André Luiz vai relatar como era ele. Ele era calmo, refletia a imagem de um homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava otimismo, sadio do coração cheio de ideias sacrossantas. Era muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de vez em quando olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando a minha posição de ex-médico no plano físico, agora em reajustamento nos valores do plano espiritual. Depois de olhar-me com atenção, o orientador falou: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato, ou seja, depende se André Luiz quer. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então esse era um dos atributos principais para você entrar no setor de comunicação. Estar disposto a servir. Cada setor, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso lar, é responsável por algo aqui no plano físico. O setor de comunicação seria responsável para a comunicação, como o próprio nome diz, ou seja, tudo que é relacionado à conversa, relacionado a informações do plano espiritual para o plano físico. Esse foi então o segundo setor de trabalho de André Luiz. Primeiro ele teve acesso ao cuidado aos irmãos que vêm direto do umbral. O segundo era o da comunicação. Um setor que André Luiz trabalhou muito. Muitas pessoas falam, nossa, André Luiz trabalhou muito no setor da medicina no plano espiritual. Não, André Luiz acabou trabalhando muito com a comunicação. Primeiro pela psicografia, porque pela psicografia ele foi como um jornalista do plano espiritual. Ele trazia informações. Segundo, que o Ministério da Comunicação era o ministério que mais trabalhou com a mediunidade, porque a mediunidade é a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, os espíritos que comunicavam vinham do Ministério da Comunicação. Os palestrantes espíritas, os padres, pastores, todo aquele que traz, através da voz, notícias do plano espiritual. Também, mediunidade, qualquer que seja, que traz alguma notícia do plano, era vinculado ao setor de comunicação. Tanto que vamos ver nesse livro aí muitos médiuns também que faliram ali nas suas missões. Então a comunicação trabalha especificamente com isso. Os espíritos que vêm no nosso Evangelho no Lar, quando a gente faz, também são do setor da comunicação.
aqueles que vêm nos dar um recado durante a noite de sono, setor da comunicação. Setor de auxílio, aqueles espíritos que vêm a trabalho nos ajudar quando estamos com uma doença, quando estamos obsidiados. Outro setor da colônia. Nós vamos falar mais para frente. Mas esse especificamente foi um dos trabalhos mais específicos de André Luiz ali no nosso lar. E ali o ministro fala com ele: olha, nós precisamos de pessoas de boa vontade. Tendo isso, você está dentro. E ele autoriza, e ele vai dizer a Aniceto que ele fica com uma equipe reserva de 50 pessoas. E que, curiosamente, não por acaso, naquele momento tinham 3 vagas. André Luiz ocuparia uma delas. E ele fala algo interessante aqui, que ele divide esses setores por experiência profissional na Terra. Tanto que ele fala que, olha, na atualidade, eu divido as equipes por profissões na Terra. Eu tenho algumas pessoas ali. Na atual, eu tenho um padre católico romano, eu tenho um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos na colônia Nosso Lar. A ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Então ele fala que ele fazia isso de forma a simplificar. Ele colocava os médicos juntos, enfermeiros, professores e tal. Porém, ele observava quem tinha interesse de aprendizado. E como que ele observava isso? Nas horas vagas do trabalho, aqueles irmãos que tinham disponibilidade de aprender, por exemplo, o engenheiro quer aprender o serviço que o pintor faz, o médico que o professor faz. Se ele percebesse que durante as reuniões, durante os trabalhos, um estivesse interessado no trabalho do outro, sinceramente, essas pessoas poderiam ir aprender. E nisso a pessoa iria evoluir. Porque lembra, pessoal, nas reencarnações, cada reencarnação a gente pode ter uma profissão. Eu posso ter sido professor na outra, ou posso ter sido engenheiro, médico, enfim. Cada encarnação eu posso ter sido ou ter tido uma profissão diferente. Ali ele vai despontando. Quando eu aciono essas memórias do inconsciente, eu posso despontar. Então ele fala: eu observo muito o que o trabalhador faz, o interesse dele, principalmente nas suas horas ali, que ele está na ociosidade. Ele está pesquisando outros setores? Ele está interessado? Isso vai depender, porque o diretor ali, Aniceto, ele tem que trabalhar com pessoas que estão dispostas ao trabalho. E ele não está errado, né, meus irmãos? Aqui na Terra, quanto tempo a gente perde? Quem é professor já viu. O aluno, quando está desinteressado, é muito ruim, não produz, tem que ter uma paciência em dobro. Só que ali no plano espiritual, eles precisam de agilidades, de pessoas que estão prontas para servir. É por isso que era muito criteriosa essa seleção, principalmente para desbravar outros setores. E André Luiz também consegue isso. André Luiz, ele sai do setor de medicina, do plano espiritual, ele vai para o setor da comunicação, depois do setor da mediunidade, o setor do auxílio, ele vai circulando ali entre esses setores muito bem, porque demonstrou boa vontade e evolui muito rápido. Vocês vão perceber na fala de André Luiz. Quando eu li a série André Luiz pela primeira vez, eu já li essa série várias vezes, graças a Deus. A primeira vez que eu fui lendo cada livro, eu fui percebendo que em cada livro André Luiz trazia novas conotações, novos aprendizados. Ele cresceu muito em espírito. Isso ajudou muito, sem dúvida. Se ele está agora no plano físico, exercendo algum trabalho em prol do Cristo, ele deve estar saindo muito bem, porque ele angariou bons amigos no plano espiritual e, principalmente, consciência moral. Ele também traz, além da consciência moral, o aprendizado cristão em si. Então eu acredito que hoje André Luiz esteja fazendo um bom trabalho aí. Se ele está aqui, não sabemos, né, no Brasil ou em outro país. Bom, André Luiz vai dizer ali que ele fica muito animado. Aniceto vai dizer para ele também que ele poderia começar no outro dia, que era preciso que ele fosse ali conhecer, saber os setores, participar das primeiras reuniões. André Luiz fica satisfeito, feliz, obviamente, com a oportunidade,
Mas isso é para o capítulo 3, que a gente vai falar ali sobre o Ministério da Comunicação. Bom, meus irmãos, eu agradeço quem chegou até aqui no nosso capítulo de hoje. Peço a vocês, nos ajude compartilhando, levando a ideia do estudo do livro espírita. Leia também o capítulo para que depois dessas explicações, ao reler o capítulo, essas informações fiquem cada vez mais juntinhas ali no nosso consciente para exercermos cada vez mais na prática os ensinamentos que os espíritos nos enviam. Muito obrigado, excelente noite para vocês e até a próxima semana. Que Deus abençoe.